Então, olha só, como é que se dá a instituição do golpe. Então, 31 de março, né, isso vai acontecer na madrugada, então, de 31 de março para 1º de abril, começa por volta das 11 horas aí, mais ou menos, o Olímpio Mourão Filho, né, que era o então general lá da 4ª região de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, coloca as tropas na rua e o objetivo dessas tropas, né, era prender o João Goulart, né? Basicamente era essa a motivação dessas tropas, né? Tudo isso ocorre de uma forma muito, de certa forma até articulada, né? Apesar de o início ter se dado lá em Minas Gerais, mas rapidamente outros quartéis e exércitos vão entrando, né? Vão se integrando a esse processo desencadeado a partir daí. E o João Goulart, ele estava no Rio de Janeiro, ele então, quando se viu, né, cercado de maneira geral, né, com tropas indo ali na sua direção, ele é avisado assim praticamente em cima da hora, então ele resolve fugir, né, do Rio de Janeiro. Ele vai para Brasília. Brasília também, né, o processo já havia se avançado bastante, então ele acaba aqui indo para Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, e é aí, né, que você vai ter o início, né, a efetivação do golpe, né, porque o Auro, né, de Moura Andrade, né, ele que vai declarar vaga, né, a presidência da República, e isso acontece quando você tem um processo desse tipo, não, um processo de desordem social, e se o presidente ele foge do Brasil, né, ele sai do território nacional, a presidência pode ser declarada vaga, né? Mas, no entanto, o Jango ele ainda estava no Rio Grande do Sul, mas mesmo assim o Congresso decreta, né, que a cadeira da presidência estava vaga, e aí quem é empossado como substituto aí imediato é o Ranieri Mazzilli, que era então presidente lá. E aí ele passa a ser ali a figura, né, que vai, de certa forma, dar a base à continuidade do golpe, né? Rapidamente, né, isso entre 31 e vamos botar assim, até 2 de abril, né? Então de 31 a 2 de abril você vai ter uma escalada rápida de violência, né, assim, desencadeada por esse processo, tá? De um lado a gente vai ter o próprio exército, né, que coloca tanques na rua e aviões e tal. Havia uma ameaça, assim, né, pelo menos uma sensação de que poderia haver uma resistência, daí a própria iminência do acordo militar que garantia apoio estadunidense, né, ao desenrolar desse golpe. Mas a resistência não ocorre, né? No entanto, também nas ruas isso passa a se tornar algo bastante, vamos dizer assim, violento, né? Porque a UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, a sede da UNE é incendiada, né, ainda no começo de abril aí. A faculdade, né, o prédio da Faculdade Nacional de Filosofia é metralhado. O jornal Última Hora, né, invadido, os militares inclusive tomam o prédio e se assentam lá, né? Então, quer dizer, desencadeava-se aí um longo processo, quer dizer, o golpe, né, de maneira geral, ele foi rápido, né? Até mesmo porque não houve uma resistência organizada, ainda que alguns grupos, né, alguns setores que apoiavam o João Goulart, né, quisessem fazer frente, né, fazer resistência, né, não houve essa tentativa por parte do próprio João Goulart, né? Então o João Goulart acaba que se eximindo aí da resistência. O Leonel Brizola, né, ainda também tenta fazer essa resistência, mas acaba que não conseguindo apoio. O Jango também não consegue o apoio, né, dentro do exército. Então, quando ele perde, de certa forma, todo o controle ali, principalmente das forças armadas, ele não tinha como resistir a esse processo. Então acaba que o golpe é estabelecido, ele é deposto ainda, né, ainda estando no Brasil, né, no Rio Grande do Sul. Depois ele se exila do Brasil, e aí estava instituído, né? Então
Ranieri Mazzilli assumir a cadeira da presidência. Depois, né, ainda em abril, o Congresso vota indiretamente e quem vence essa eleição aí indireta é o Humberto de Alencar Castelo Branco, general militar, e ele passa então a assumir o cargo. Então, o primeiro dos generais, né, o primeiro governante aí do regime militar é o Castelo Branco, né, Humberto de Alencar Castelo Branco, que passa a assumir esse processo. O Castelo Branco, né, ele, e não só ele, mas botar assim, o regime de maneira geral, nos seus primeiros anos buscava estabelecer um ar de legalidade, de democracia, né? A ideia, o discurso construído pelos militares, a partir desse primeiro momento, era de constituir ali um ar de democracia, até porque havia, né, a crença, por exemplo, o Carlos Lacerda, que era aquele lá presidente da UDN, que foi grande opositor de Getúlio Vargas, apoiou o golpe, né, de maneira muito ferrenha, principalmente porque acreditava que em 65, né, os militares deixariam o poder e novas eleições seriam convocadas, com uma grande possibilidade do Carlos Lacerda vencer. Então ele passa a apoiar o golpe muito nessa esperança, né? Mas isso não ocorreu, né? E aí, na verdade, o Carlos Lacerda depois passou a ser perseguido também pelo regime, tá? Então, quer dizer, a partir do momento que o Humberto de Alencar Castelo Branco chega ao poder, inicia-se, né, o longo período militar, né, o regime militar, a ditadura civil-militar, que dura aí de 1964 até 1985. Então foram 21 anos, né, de regime militar, em que você vai ter uma dura perseguição, né, às entidades sociais, a ilegalidade da maioria das entidades civis sociais, e o meio encontrado pelos militares de impor, né, esse regime de exceção, né, um regime autoritário, mas com, entre aspas, uma base legal, é a criação aí dos chamados atos institucionais. Esses atos foram uma espécie de assim, emendas, né, emendas ou decretos que tinham poder quase constitucional e basicamente ele tinha o poder de dar a base legal ao regime e ao mesmo tempo elevar, né, o poder do presidente, elevar o poder autoritário aí da ditadura, tá? Então, basicamente é isso, né? Aqui eu coloquei um trecho de um livro bem interessante que é o 1964-2014, Golpe Militar, História, Memória e Direitos Humanos, que é bem interessante. Então tem um capítulo lá bem interessante que é do Luiz Alberto Muniz, CIA e a técnica do golpe de Estado. E aí tem um trecho aqui que demonstra como esse processo foi um processo que envolveu essas diversas forças, e a participação, né, do Congresso principalmente, ela tem uma centralidade também nesse processo de golpe, né? Porque para alguns dizem até que o golpe propriamente dito começa no Congresso, né? Porque a partir do momento que se decretou a vacância da presidência, você garantiu ali as bases da deposição do João Goulart, certo? Então olha só. Então o senador Auro de Moura Andrade cumpriu literalmente e fielmente o roteiro prescrito, né? Declarou a vacância da presidência da República, mesmo sabendo que ele, Goulart, não renunciara e continuava no Brasil, e impulsou no cargo o deputado Ranieri Mazzilli, que, como presidente do Congresso, estava imediatamente na linha de sucessão. Aí, se resistência houvesse e a guerra civil irrompesse, ele poderia requerer a assistência dos Estados Unidos, né, com base no acordo militar renovado através das notas reversais de 28 de janeiro de 64. Mas não foi necessário. Resistência não houve, né? Então o fato do Congresso ter implementado esse processo, né, essa vacância da presidência garantiu aí, né, de certa forma, a deposição definitiva do João Goulart e a implementação, né, também aí do golpe de 1964. Recentemente, agora não vou me lembrar o ano, mas recentemente o Congresso ele anulou essa sessão, né, que declarava vaga a presidência do Brasil, né, porque como uma forma de retratação simbólica em relação ao João Goulart, né? Então foi recentemente, deve estar com 5 anos talvez, não sei exatamente. O João Goulart ele foi, né, então
essa sessão que declarava vaga a presidência, ela foi anulada pelo Congresso de forma recente, apenas como simbólico, né, como uma forma de simbolizar aí que essa sessão em si ela foi inconstitucional, ilegal, foi de madrugada, foi uma coisa assim bem às pressas, teve que chamar todo mundo de madrugada e chamou ali um ministro de um, ministro de outro, quase não teve quórum, né? Quórum, pessoal, é porque cada sessão na Assembleia, no Congresso, todo canto tem que ter um mínimo de presença. Vamos supor, se tiver 100 deputados, tem que ter pelo menos, sei lá, 50. E aí não tinha quórum, né? Tinha um ministro, um deputado, um representante do STF, e aí foi empossado o Ranieri Mazzilli de uma forma assim altamente inconstitucional, e aí, né, você vai ter a implementação desse golpe, tá bom? Então, basicamente é isso, né? Claro que aqui é assunto para discutir, né, por muito tempo, mas eu acho que de maneira geral o golpe ele se dá dessa forma. Mais para frente a gente vai comentar, né, sobre a ditadura propriamente dita, né? E aí vamos seguindo nessa linha, tá? Então, muito obrigado por assistir, tá? Não deixem de fazer as anotações, não deixem de enviar as dúvidas lá no Google Class, e aí a gente segue discutindo, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.